Boa tarde, vamos lá. Eu sou a Liana, esse é o meu canal no YouTube, onde eu estou compartilhando a minha jornada desse primeiro experimento e também você vai ver bastante por aqui sobre livros, sobre o que eu estou estudando, sobre as relações que eu faço dessas leituras com o que eu tenho vivido em determinado momento. E você vai encontrar os outros 2 vídeos aqui no canal, onde eu conto os meus primeiros 7 dias, os 9 dias e agora já fazem 15 dias, já faz 2 semanas. E nos primeiros vídeos eu explico melhor os livros que me fizeram refletir muito sobre esse vídeo de rede social. E aí eu crio uma outra rede, né, para contar sobre isso, o que é um pouco hipócrita, mas a diferença de como a gente consome conteúdo no YouTube, eu acho que é muito diferente de como a gente consome conteúdo no Instagram. Eu também tenho pensado sobre isso, porque a minha atenção ela foi para outros aplicativos do celular. Eu preciso até acompanhar o tempo de tela, né, e não mais só o tempo de aplicativo. E é uma análise que eu preciso fazer também. Hoje o meu dedinho lá, ele já não procura mais o Instagram. Ele vai realmente muito para o YouTube. Eu já dividia muito o meu tempo, eu acho, entre YouTube e Instagram. E eu tenho uma outra rede social, que é o LinkedIn, e eu vejo que o meu dedo vai para lá, e antes é uma rede que eu não gosto. Eu estou porque preciso, né, pelo meu trabalho. Só que lá tem esse rolar do feed, então eu percebi que eu tenho estado mais lá. E eu percebi que eu preciso de outras formas de me informar rapidamente. Então no Instagram eu também usava muito G1, outros canais de notícia, e que eu tinha ali a notícia rápida, né? E eu não gosto de televisão, então eu preciso pensar em alguma forma de me informar, talvez incluir isso diariamente ali. Eu me informo de manhã muito sobre macroeconomia por conta de finanças, mas notícias locais, sabe? Eu tô agora muito por fora, assim, do que está acontecendo no lugar onde eu tô e também da minha cidade, que hoje eu moro em São Paulo. Dito isso, na verdade, hoje eu queria falar sobre, né, os 15 dias, já não tenho mais vontade de voltar para o Instagram. É muito curioso. Não tenho vontade. Eu não sei se eu vou voltar. Mas eu tenho pensado muito sobre uma viagem que eu fiz e eu queria contar sobre essa viagem. Talvez eu faça uma sequência de vídeos sobre essa viagem, porque eu acho que ela por si só tem muitos desdobramentos dessa questão de rede social e foi um momento muito importante na minha vida. Foi quando eu fui para a Islândia. Eu viajei para a Islândia em 2023. A Islândia era um grande sonho na minha vida. Eu descobri a Islândia quando eu pesquisava sobre o Chile pela primeira vez, que foi lá em 2013. Claro que eu lembro da Islândia na época da escola de geografia. Eu era uma pessoa muito fascinada por geografia e eu queria muito ser vulcanóloga quando eu era criança, né? Eu acho que ali pela 5ª, 6ª série, eu não sei mais hoje em dia, mas eu aprendi sobre vulcões e eu fiquei muito encantada e eu queria ser vulcanóloga. E eu lembro do meu pai dizendo que eu deveria ir morar no Chile, que é um país que eu tenho frequentado muito recentemente, por outras questões pessoais agora. E é um lugar que eu tenho realmente uma conexão muito grande, assim. Eu lembro da primeira vez que eu fui para o deserto do Atacama, assim, eu já fui 2 vezes. E nessa vez que eu pesquisei sobre o Atacama, que é um lugar que tem muitos vulcões, eu via muita coisa escrita e na época, né, 2013, ainda não tinha tanto YouTube, eu nem sei se tinha YouTube nessa época. Eu descobri a Islândia e eu tenho também uma grande paixão por viajar de carro, por viajar lento, né? Então eu gosto de ficar bastante tempo nos lugares e eu gosto de me deslocar dirigindo para os lugares. E na Islândia, o que eu decidi fazer? Eu dei a volta na Islândia de camper van, que é um mini motorhome. Não tem banheiro, é uma van, por isso que fala camper van. E eu dei a volta na Islândia completa de camper van. Então, eu queria muito falar sobre essa viagem. E por que eu quero falar sobre essa viagem? Porque eu postei muito durante essa viagem
Mas ao mesmo tempo eu vivi momentos de muita solidão, de solitude, porque eu não me senti sozinha na Islândia. Eu me senti, eu acho que eu me senti completa na Islândia e eu estava sozinha. E por que eu fiz essa relação com as redes sociais? Porque eu passava muito tempo dirigindo na Islândia. Porque eu me propus a dar essa volta na Islândia em 14 dias. Eram 14 dias. E no final, eu dei a volta... Não. Eu me propus a dar essa volta em 12 dias e eu dei a volta em 11 dias. Eu vi relatos de gente que dá a volta em 7 dias, mas é muito corrido. Eu acho que 10 é uma boa medida, assim, porque você pode ter acidentes no caminho, não um acidente, claro, você se acidentar, mas você pode ter tempestades no meio do caminho, seja de neve, seja de vento, tempestade de areia, e você pode ficar preso, eles fecham as estradas, né? Então... podemos fazer um vídeo também só sobre essa questão Islândia. Mas hoje eu queria falar sobre a questão de estar só na Islândia e como eu me senti lá. E podemos também fazer outros vídeos falando, por exemplo, dessa minha relação com São Pedro de Atacama, no Chile, dessa minha relação com os vulcões. Eu tenho uma verdadeira paixão, assim, é quase como... eu não sei explicar o que eu sinto por esses lugares áridos, né? Eu sempre vi muito filme de ficção na casa do meu pai, com o meu pai. Eu sempre gostei muito de Jornada nas Estrelas, de Star Wars. Então essas naves iam para esses planetas que eram super diferentes da Terra, às vezes muito áridos, e eu sempre tive paixão por isso, assim, por ir para esses lugares que parecem outro planeta. E como eu acho que nessa vida não estarei indo para outro planeta, eu adoro viajar para lugares que parecem outro planeta. E essa geografia, essa natureza, na verdade, né, mais árida, é uma coisa assim que é apaixonante para mim. Eu me sinto em casa nesses lugares, apesar de serem lugares muito difíceis, né? Eu não nasci num lugar assim. Fui criada em Santa Catarina, então é um lugar muito úmido, muito pelo contrário. Aliás, eu tô sofrendo muito aqui porque é muito úmido, muito quente. E esses lugares desérticos, apesar de serem quentes, eles não são úmidos, eles são muito secos. Talvez por isso eu me adaptei muito fácil em São Paulo. E eu sinto é como se eu tivesse voltado para casa quando eu tô nesses lugares muito áridos. Eu gosto demais de ver uma montanha sem árvores, essas montanhas mais de deserto mesmo, de altitude, essas montanhas que não tem vegetação, né? E quanto mais parecida com um vulcão ela for, que é árida, né? Que é essa montanha sem vida mesmo, mais vida eu acho que ela tem, porque ela me passa uma energia assim que eu realmente não sei explicar. E na Islândia tem muitas dessas montanhas, né? Porque a Islândia ela congela 6 meses do ano, então existe muito pouca vegetação, e a vegetação lá ela é sempre muito rasteira, porque ela tem que sobreviver, né? Esses longos períodos de neve. E eu dirigi lá, eu acho que foram uns 3.000 quilômetros na época, né, em 2023. Eu dei a volta completa na Ring Road. O país é todo circundado por um rodoanel, né? E ao longo desse rodoanel, eu brinco, né? Tem uma Disney dos geólogos, tem uma Disney de adultos, assim, porque cada lugar, assim, eu parava e eu falava, não é possível que isso existe, assim, e era tudo muito bonito. Eu não tenho vídeos, eu tenho vídeos, assim, muito amadores, né? Eu nunca filmei pensando em publicar. Eu posso fazer um compilado, talvez, desses vídeos, e eles estão na vertical, então nem sei se vai ficar legal aqui, mas eu posso talvez fazer um vídeo contando como foi essa viagem com as fotos ou imagens que eu tenho. Mas tem algo que me chamou, que tem me vindo muito à cabeça, assim, de escutar a minha cabeça, de escutar meus pensamentos, de não estar mais tanto em rede social, que eram os momentos que eu dirigia por longas horas na Islândia, né? Então eu me propus, eu montei um plano
Eu tenho um plano de viagem que eu montei para lá. Essa minha viagem está toda descrita no meu blog também, que ele está um pouco abandonado, mas essa viagem está bem documentada lá, então eu posso deixar um link aqui também. E eu dirigia, em média, uns 300 quilômetros por dia. Isso estava no meu plano e eu tinha várias regras no meu plano de não dirigir à noite, de não dirigir, claro, em tempestade. E eu fiz essa viagem sozinha. Foi minha primeira viagem sozinha. E eu lembro de no primeiro dia, quando eu peguei o carro assim e entrei na Ring Road e saí, né? Saí de Reykjavik, que é a capital da Islândia. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro desse dia, porque a minha psicóloga chamou esse momento, me disse que havia um nome para esse momento, que era momento oceânico, não, emoção oceânica, algo assim. Eu só lembro da palavra oceano. E é essa sensação de você estar onde você deveria estar, com quem você deveria estar. E é como se você e aquele lugar fossem uma coisa só. Então eu me senti assim, o carro, aquelas montanhas e a estrada, nós éramos uma coisa só. E eu lembro de não ser algo que eu quisesse compartilhar, por exemplo. Porque era meu, assim, é como chegar num lugar e você pensar assim, eu não sabia que isso existia. Foi sentir uma emoção nova que eu não sabia que existia. Depois eu senti isso em outra ocasião, que foi na Serra da Canastra. Eu estava no alto de uma serra, né? Serra Babilônia, e eu estava apreciando um vale, assim, Cachoeira da Ferrovia, se eu não me engano, acho que era Mirante da Ferrovia, acho que era esse o nome do lugar. E eu lembro de ver as montanhas, Minas Gerais, né, aquele mar de montanhas, e eu lembro de também ter essa sensação, assim, parece que o seu corpo se enche de uma emoção tão boa, tão completa, que você não precisa de mais nada. Esses momentos, normalmente, para mim, né, eles foram na natureza. Essa segunda vez, haviam outras pessoas comigo, porque era um passeio guiado, mas é como se nada tivesse ali, só eu e aquelas montanhas. E esse silêncio que existe nesse momento é algo que eu nunca experimentei. Mas agora, usando menos o celular, parece bobagem, né? Mas eu tô experimentando um pouquinho disso por dia. Claro que não é tão intenso como naqueles dias, né? Mas realmente foi um sentimento assim muito bom, né? De saber que existia. E é curioso eu estar falando de celular estar completando, explicando, estar contando tudo isso no YouTube. Eu não sou contra o celular, eu não sou contra as redes sociais, eu não sou contra a inteligência artificial, eu até trabalho com elas, mas voltar a me ouvir, assim, está sendo uma experiência de muita completude. Voltar a pensar no que eu realmente quero. Então, é como se eu estivesse de novo guiando a minha vida. Eu acho que essa é a relação que eu faço com aquela viagem, porque lá eu estava me guiando, né, por aquela viagem, eu estava naquela estrada e apesar disso parecer muito papo de coach, e virei um coach? Talvez. Muito papo de coach, mas é isso. Parece que eu estou guiando a minha vida agora de novo. E isso parece, eu sei que isso parece muito intenso para alguém que só desligou o Instagram, gente. Mas é bizarro como acontece. Como eu tenho mais clareza sobre a minha vida, sobre as vidas reais, sabe? Das pessoas que estão à minha volta,
quem que está à minha volta, porque a rede social, ela dá essa sensação de que tem muita gente à sua volta e não tem. Porque hoje eu vejo no WhatsApp com quem eu converso, quem pergunta se eu tô bem, quem pergunta se a minha família tá bem, que é até por esse motivo que eu tô aqui em Santa Catarina, são poucas pessoas. E tudo bem, né? A rede social, ela tem outro papel, não é de ser... Ali não estão nossos amigos, de verdade. Aquilo ali é outra coisa. E só saindo da ilha pra gente saber sobre a ilha, né? Então, eu acho que esse é o sentimento. Eu quis falar sobre essa viagem porque ela foi muito, muito importante na minha vida. Nessa viagem eu realizei um grande sonho, que era ir para um país que eu nunca pensei que eu fosse e que eu ia e que ainda eu fui sozinha. E fiz a viagem dos meus sonhos sozinha, me levei para a viagem dos meus sonhos sozinha. Eu tive muito medo, sim, dessa viagem, porque era a minha primeira viagem só, né? E como mulher, a gente tem muitas preocupações com segurança, enfim. Podemos falar mais sobre isso também em outro vídeo. E eu voltei de lá, assim, com essa vontade de viajar só. E também de me guiar por esses lugares, né, só, com muito mais força. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Eu não tenho vontade realmente de voltar para o Instagram. Eu não estou dizendo que eu nunca mais vou voltar. E eu realmente sinto que eu consigo ouvir meus pensamentos, eu consigo decidir o que eu quero consumir ou não quero consumir. Então, sim, eu entro no YouTube, sim, eu estou lendo os meus livros, sim, eu li em uma semana um livro de 300 páginas, uma coisa que eu não fazia mais há séculos. E os benefícios, eles estão vindo para minha vida assim muito rápido. Eu não sei se isso vai durar, se isso é só a emoção do recém-convertido, né? Mas eu tô aproveitando e eu queria compartilhar isso aqui com vocês hoje. Então, fica aqui o meu beijo e obrigada se você está me assistindo. Até mais.